Aleluia, maravilhoso, pela fé. É essa fé que tem movido a mim e a você, que temos recebido da parte de Deus um milagre a cada dia. A fé que move as montanhas. Então, nós vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a seguir. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, capítulo 10, versículo 46, que nos fala de um ato de fé. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Atitude. A palavra é atitude. Nós não podemos jamais deixar de acreditar no milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que nos move a vencer, a fé que nos move a mover as montanhas, as muralhas, é a mesma fé que esse cego Bartimeu, há milhares de anos, teve. Bartimeu, que significa Bar, que era filho de Timeu, ele era um homem cego, ficava à beira do caminho, ele usava uma capa que simbolizava que ele tinha autorização para pegar esmolas, para pedir esmolas, ou seja, ele era um homem cego, ele era um homem pobre, que vivia de quê? De esmolas das pessoas que passavam pelo caminho e ficavam com dó e entregava para ele alguns donativos. Bartimeu, ele pelejou por muito tempo nessa situação. Mas um dia, Jesus entrou em Jericó e houve um grande alvoroço, porque quando Jesus caminhava pela terra, além dos seus discípulos que o seguia, uma grande multidão seguia Jesus. Então, certamente, essa grande multidão conversava entre si, falando de Jesus, falando que queria um milagre, e havia sim barulho. Mas esse barulho, essa grande multidão, não impediu Bartimeu, além da sua falta de visão. Ele não deixou de escutar, e ele falou: Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele poderia, diante da sua situação humilhante, como cego, como um mendigo que ficava à beira do caminho, ele poderia ter pensado: não vou falar nada, vou ficar quieto, porque eu sei que Jesus é poderoso, ele pode fazer milagre, e ele vai me enxergar aqui nessa minha condição humilhante, e ele vai ter misericórdia de mim, e vai vir até mim, vai pegar pelas minhas mãos, e vai me dar vista novamente. Não, Bartimeu não ficou com esse pensamento. Bartimeu teve atitude, ele começou a gritar, porque ele sabia que tinha muita gente ali, a multidão estava ali. Então, se ele simplesmente falasse baixinho, não resolveria nada. E os gritos de Bartimeu chegaram até Jesus. Mas antes dos gritos chegarem até Jesus, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas na tua caminhada tem falado para você: fique quieto, não incomode mais o Mestre, não incomode mais Jesus. A sua causa não tem mais solução, a sua empresa ou a sua família, seja a situação difícil que você está enfrentando. E muitos da tua direita ou da tua esquerda falam:
não incomodam mais o Mestre. Você já recebeu uma sentença de morte, da morte física, ou da morte espiritual, ou da falência da família, ou da empresa, seja na área que for, e as pessoas falam para você, não tem mais jeito. Mas Jesus fala para você nessa noite, sim, tem jeito. É só você gritar, Jesus, filho de Davi. É só você colocar em prática a fé que move você a cada dia e gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os gritos de Bartimeu chegaram até Jesus. E Jesus falou o quê? Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Jesus falou, chame esse homem, eu quero ter um encontro com ele. Porque Jesus parou, aquilo que Jesus estava fazendo, ele parou. Meu irmão, Jesus para te ouvir. Jesus para te atender. Jesus está frente a frente com você. Independente do tamanho da luta, dos vendavais que você está passando, Jesus está frente a frente com você. Está aguardando você gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando você falar isso, o milagre começa a acontecer na tua vida, na tua família, na área que você tem clamado pela misericórdia. E quando chamaram o mendigo Bartimeu, o cego Bartimeu, o que ele fez? Ele, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Essa capa também, que além de simbolizar a autorização do governo daquela época, que ele poderia pedir esmolas, também servia para o abrigo dele da chuva, do sol, enfim, todas as dificuldades que ele passava ali. Mas ele fez o quê? Ele largou dessa capa porque ele sabia que essa capa não serviria mais para ele, não teria mais necessidade. Porque em questões de segundo ele teria um encontro face a face com Jesus de Nazaré, o homem que mudaria a sua história, o Filho de Deus que mudaria a sua história. Bartimeu tinha no seu coração que ele receberia o milagre. E ele lançou a sua capa fora e foi ao encontro de Jesus. Jesus fez uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Quando Jesus perguntou para Bartimeu, ele poderia ter pensado, Jesus deve estar de brincadeira comigo. Ele sabe que eu sou cego, a minha condição é de cego, eu estou à beira do caminho pedindo esmolas. A capa me condena a minha condição e Jesus pergunta, o que você quer? O que você quer que eu lhe faça? É isso, meu irmão. Jesus está esperando você perguntar, falar para ele, o que você quer que ele lhe faça? Deposite no altar do Senhor. Não importa quantas vezes você já depositou, continue a depositar no altar do Senhor, nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, a sua causa, a sua luta, os seus medos, as suas angústias, aquilo que você necessita. Fale para Jesus. E quando isso acontece, o milagre vem. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Jesus olhou para ele, falou, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus simplesmente falou, vá, a sua fé te salvou. Porque Bartimeu, ele teve um ato de fé, ele saiu da beira do caminho, que ele estava sentado, pedindo esmolas, mendigando, numa situação terrível, deprimente para o ser humano. Ele deu um ato de fé, ele se levantou, ele deu um salto, ele correu em direção ao mestre, porque ele sabia que ele teria a grande vitória. Você vai ficar parado? Você vai desistir da sua caminhada? Porque as lutas se rebelaram? Porque as pessoas estão tacando pedra em você? Porque as pessoas estão dizendo que não tem mais solução? Saiba, como a nossa pastora Solange nos ensina a cada dia, a última palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor não falou não para você, meu irmão, a vitória está a caminho da sua casa. O seu pedido vai vir, porque é a última palavra de Deus. Se o advogado falou que a sua causa não tem mais solução, ela está perdida. Se o médico já condenou a sua saúde física,
falou que você não tem mais solução, a sua doença não tem cura, você vai ter que continuar assim pelos últimos dias da tua vida, passando por dor, por enfermidade, por sofrimento, Jesus de Nazaré fala para você: há vida, há esperança, porque Ele não falou não. Então repreenda em nome de Jesus qualquer palavra contrária que não é da parte de Deus e fala: a vitória chegou na minha vida, no meu lar, na minha casa, no meu casamento, na minha empresa. Como o cego Bartimeu teve atitude, recebeu um grande milagre, eu e você recebemos da parte de Deus hoje o nosso grande milagre. Ou seja, Bartimeu voltou a ver, ele voltou a ver a luz, ele voltou a ver o dia, mas antes de ver qualquer coisa, a primeira pessoa que ele viu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O medo não colocou mais medo em Bartimeu. Ele tinha medo sim, com certeza, ele era cego, ele passava por dificuldade, mas o medo não o oprimiu, não sucumbiu, não tirou a fé dele. E quantas vezes o medo chega à nossa porta e ele quer congelar a nossa memória, a nossa fé, quer dizer para nós que não tem solução, mas em nome de Jesus nós repreendemos e falamos: o medo não faz parte da minha vida, porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus que fez os céus e a terra, e é esse Deus que tem cuidado de mim e de você. Então repreenda o medo, porque quando deixamos o medo tomar conta de nós, nós ficamos cegos e não enxergamos o milagre que está a centímetros da nossa vitória e começamos a fraquejar. Mas não desista, meu irmão, não desista jamais, porque Deus é contigo e Ele te fala que o milagre chegou na tua casa. Em João 9,3, Jesus operou um grande milagre. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essa pessoa que era cega também, ela era acusada por quê? Que a cegueira naquela época era sinônimo, era o símbolo do quê? Que houve um pecado na família dessa pessoa e ela estava sendo castigada. Era o que aquele povo carregava naquele tempo. Mas Jesus veio e falou assim: ninguém pecou, eu vou curar esse homem. Então Jesus fez o quê? No versículo 9,6 nos afirma: tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-se aos olhos do homem que estava cego, e ele teve vista. No Evangelho de João, um outro milagre de Jesus Cristo, Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, passou no olho desse homem cego. Jesus fez uma atitude diferente. Mas aqui no caso de Bartimeu, não houve esse procedimento de Jesus. Ele simplesmente falou: a tua fé te curou. Então, meu irmão, é isso que o Senhor fala para mim e para você: a tua fé te curou. Eu quero dizer para você que, independente de tempestades, de vendavais, de qualquer tipo de circunstância que passe na tua vida, faça como Bartimeu, dê um passo de fé, vá face a face com Jesus e receba o teu milagre. Amém?